noite, sejam muito bem-vindos. A gente está começando mais uma live de quarta-feira às 8 horas, como é de costume. Live que vocês adoram e que vocês estão interagindo muito. Então eu fico muito feliz com a repercussão também, né, que esse movimento está tendo. E hoje vai ser uma live especial. Vai ser uma live de um assunto que eu considero muito importante. E esse assunto eu acredito que talvez toque o coração de vocês, porque todos nós, talvez a gente já passou por isso em algum momento e a gente vai passar ainda, que é toda vez que a vida nos convida a dar um passo adiante, toda vez que a vida nos convida a sair do nosso lugar e a navegar em águas mais profundas. Então vou falar um pouquinho sobre esse tema. Esse tema foi vocês que escolheram através das perguntas que vocês fizeram na caixinha que eu coloquei aqui no Instagram. Mas fiquem bem à vontade durante essa live hoje para fazer também a pergunta de vocês, que eu vou interagindo e vou respondendo vocês. Esse é um momento bem legal também, porque é quase uma consultoria, né? A gente pode vir aqui aproveitar esse momento que a gente disponibiliza para fazer uma pergunta que talvez a resposta faça a diferença na tua vida. Então, se você tem uma pergunta no teu coração, sente ela e faz essa pergunta com o respeito que ela merece, que talvez a resposta vá fazer a diferença também. E aproveitando, a gente sabe também pelos depoimentos das lives passadas que muitas pessoas que receberam o convite de vocês que assistem sempre agradeceram depois vocês e agradeceram a mim também, porque muitas coisas daquilo que é dito aqui na live às vezes faz a diferença na vida dessas pessoas. E então, para que isso possa frutificar e transbordar, eu vou pedir novamente para vocês para enviar essa live para 5 pessoas que vocês sentirem no coração de vocês, que talvez precisem ouvir um pouquinho sobre a temática do medo de dar um passo na vida. Praticamente quando a gente tem medo de seguir o nosso coração, quando a gente sabe que a vida espera algo de nós, que aquele é o nosso caminho, mas a gente não consegue se mover, a gente paralisa. Então sente quais são as 5 pessoas que talvez precisem ouvir sobre isso também hoje e encaminhem também essa live. E já aproveitando, né, para iniciarmos o assunto específico que mais foi perguntado ali na caixinha, eu vou até colocar aqui a pergunta, uma delas, né? Olha só que interessante. Medo de mudar de cidade, financeiro. Talvez eu tenha, em cima dessa pergunta, também colocado bastante energia para responder nessa live. Porque a pessoa que me perguntou isso também, medo de mudar de cidade por causa do financeiro, ficou muito nítido para mim e talvez seja nítido para ela também, ela só precisa ouvir de outra pessoa, que o medo não é real, que não vai faltar nada para essa pessoa quando ela mudar de cidade, sair da cidade pequena e ir para a cidade grande, para a cidade maior. E a vida é isso. A vida é isso. Muitas vezes a gente é convidado de sair do lugar estreito e ir para o lugar amplo. Diversas vezes na nossa vida a gente tem que fazer esse movimento e isso é natural para o nosso crescimento, também metafórico, né, espiritual. E às vezes você não cabe mais na cidade onde você nasceu. Você não cabe mais no teu lugar estreito. Você precisa então pegar a tua bicicleta, né, numa metáfora de uma história que eu conto para os alunos, pegar a tua mochilinha e se pôr a pedalar mundo afora, sem ter certeza se vai dar certo ou não. E quanto mais fé você tiver que vai dar certo, talvez mais chances tenha de que dê certo. Porque essa confiança, quando é transbordada, as pessoas vão reagir a essa confiança e talvez vão contratar mais o teu serviço ou o teu produto. Talvez vão confiar mais em você para se aproximar de ti. E então você consiga, através dos laços que você cria com as pessoas, também ter mais sucesso financeiro.
Essa é uma das frases que eu coloquei no meu baralhinho, no baralho sistêmico jaguariano, que foi como eu chamei, que é: o segredo do sucesso é baseado nos laços que você cultiva com as pessoas. Se deve aos laços que você cultiva com as pessoas. Então, se você tem confiança, se você transborda, se você tem alegria, amor no teu coração, uma boa postura, não vai faltar pessoas para se conectar contigo. Então não vai dar errado. A Neuza até colocou: se atreva a ir com medo mesmo. No caso de quem fez essa pergunta para mim hoje, ela sabe que vai dar certo, mas ela tá com medo. Então o que eu perguntaria para ela é: de quem é esse medo? Porque muitas vezes a gente pega sentimentos adotados do nosso sistema e a gente manifesta através da nossa vida um medo que não é nosso. Talvez os teus pais ou talvez alguém no teu sistema teve que se mudar e quando fez isso perdeu muito, não deu certo, foi traumático talvez. E esse medo ficou no campo desse sistema. Para quem é novo, talvez não entenda um pouquinho desses termos, mas a mensagem é a mesma, entendendo ou não. E a gente sente esse medo do nosso sistema e a gente paralisa, a gente trava porque a gente acha que vai se repetir. Então o convite que eu faço para vocês é se perguntar: o medo que eu estou sentindo tem relação, tem conexão com a minha realidade? Ou ele não tem conexão com a realidade que eu estou vendo? E se você perceber que o medo não tem conexão com a realidade, mas ele existe, provavelmente esse medo não é seu. Provavelmente você entrou em lealdade, em emaranhado com alguém do teu sistema e está manifestando o medo dessa outra pessoa. Então perceba isso no teu coração e perceba que talvez essa pessoa que você está leal deseje no coração que você faça diferente dela, se mudando de cidade, como é o teu caso específico. E quando tudo der certo, então você vai ter quebrado esse ciclo no teu sistema e você vai levar honra a todas essas pessoas. Tá fazendo sentido para vocês? Comentem aí. E outra coisa que é muito importante: a vida exige movimento. Tudo aquilo que está em vida está em movimento, em constante crescimento. Se você paralisa, a morte se aproxima de ti. Tem uma história do Bert que eu amo, se chama O Hóspede. Bert conta que a morte caminha conosco, mas a 2 passos atrás. Uma vez que eu sei disso, tem 2 coisas que eu não posso fazer. A primeira é olhar para trás. Eu não posso olhar para trás. E isso se manifesta na nossa vida, talvez não olhando para o passado, não falando do passado, não se lamentando ou se vitimizando por algo que nos fizeram, que já passou. Não tem mais ninguém fazendo nada hoje, porque tu ainda está no papel de vítima. E o segundo é: você não pode parar, porque se você para, ela te alcança. E aqui talvez a morte seja no sentido metafórico. Talvez seja uma vida que tinha tantas possibilidades de ser extraordinária, mas você não teve fé na tua capacidade de seguir o teu caminho. Você paralisou e a morte metafórica te abraçou. Agora você vive como um zumbi. Você vive frustrado consigo mesma porque você viu a solução e você não teve coragem de agarrar a solução. E porque você paralisou. Quem fez o último curso de trauma também sabe que trauma é quando a gente congela. Quando o sistema nervoso é saudável diante de um perigo, a gente entra em luta ou fuga. Se o sistema nervoso não é saudável, ou se o perigo foi um estresse muito
alto num curto espaço de tempo, você não pôde lutar ou fugir, você paralisa, você entra em congelamento. E isso é um trauma. O trauma não é um perigo aconteceu contigo. O trauma não é te fizeram mal, você sofreu algo. O trauma é você paralisou. Você congelou diante daquilo. Você achou que não tinha mais esperança diante daquele perigo. Isso é trauma. Só que depois você precisa seguir a vida. E muitas vezes também a gente fica com essa memória por causa dos traumas e a gente paralisa agora em outro sentido na vida, que é na hora de mudar de cidade, talvez. Então você visualiza uma nova cidade, uma cidade maior, com pessoas diferentes, com desafios diferentes, e você está com medo porque você já passou por um trauma e porque também você sentiu o medo daqueles que vieram antes. Então você não confia no desconhecido. Você paralisa então nessa hora. E essa é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Eu acho que é um desperdício. Nós temos tantas possibilidades na nossa vida de fato, como eu disse antes, viver uma vida extraordinária e a gente não colocar o nosso talento a serviço da vida, não mostrar a nossa cara, não ir para aquilo que é difícil, para aquilo que é diferente, para aquilo que é novo. Se estar na vida é estar em movimento, a vida olha para aquilo que é novo, a vida olha para o futuro, para o incerto. O que é olhar para aquilo que é certeza absoluta? É olhar para o passado. Só o passado é uma certeza absoluta, ele não muda. Só que olhar para trás também é olhar para a morte. Também é abrir mão do futuro por escolher olhar para o passado. Faz sentido para vocês tudo isso que eu estou falando baseado numa pergunta, medo de mudar de cidade? Comentem aí que eu quero saber se vocês estão conectados com essa live, que eu não gosto de falar sozinho, tá? Outra coisa, não tem muita gente na live hoje, então eu vou pedir para vocês, enviem para 5 pessoas. Se vocês acham que essas palavras vão ajudar alguém, envie para 5 pessoas, que talvez uma delas seja o que ela precisa ouvir na noite de hoje, tá? E tem uma frase também que eu gosto muito, que é: aquele que não se movimenta não percebe as correntes que o prendem. Olha que legal. Aquele que não se movimenta não percebe as correntes que o prendem. E a pessoa que fez essa pergunta sente as correntes que a prendem. E como eu sei que ela está ali para fazer esse passo, para dar esse passo, o que eu diria é: se você sabe o que precisa fazer, não volta atrás na decisão. Uma vez que a gente se joga na vida e toma uma decisão, a gente precisa manter essa decisão com confiança. Aproveitando, tem uma frase que eu falo no curso, no Alquimia do Sucesso, que é: a vida premia 2 habilidades que você precisa ter no teu coração. Olha só, a vida premia: coragem e resiliência. Coragem para dar um passo rápido, certeiro e não olhar para trás depois que toma a decisão. E resiliência porque você precisa manter essa decisão. Se você sente que tem tarefas não concluídas na tua cidade de origem, você não sente autorização para ir para outra cidade. O que pode ser uma tarefa não concluída na tua cidade de origem? Você sente que as pessoas de lá fizeram mal para você e você está inconscientemente esperando que elas te paguem. Talvez você assumiu tarefas pela tua mãe. Talvez você contou pro teu coração que você precisava cuidar dela. Ou talvez você imaginou que indo para outra cidade você estaria atraindo eles. Porque talvez um dia alguém, tua família, contou uma história de alguém que foi embora e abandonou.
E você não quer ser essa pessoa porque você não quer ser excluída do sistema. Nós temos medo de ficar sozinhos. E eu acrescentaria aqui, se você está com medo de mudar de cidade, talvez você não confie o suficiente nos laços que você tem com as pessoas. Porque a pessoa que carrega laços de qualidade, amizades, pessoas, relacionamentos saudáveis, não tem nada a temer. Uma outra frase, eu adoro falar frases nas lives, né? Uma outra frase que eu gosto é: você só possui aquilo que não pode se perder em um naufrágio. O que não pode se perder em um naufrágio? Talvez a gente esteja tão olhando para as coisas, para o financeiro, nesse caso específico, que a gente não está olhando para as pessoas que precisam daquilo que a gente faz naquele novo lugar. E se você confia na vida o suficiente para dar esse passo com coragem, a vida vai confiar a ti recursos, porque considera que você seja uma boa administradora desses recursos. Estou vendo que vocês estão colocando nos comentários novos ambientes, precisa de movimento. Esse medo cabe também na troca de trabalho perfeitamente, Tati. Tudo que eu estou falando aqui se aplica também na troca de profissão. Tem muitas pessoas que me procuram, muitas mesmo, que me procuram em transição de carreira. O primeiro motivo é que eu faço cursos de formação. Hoje eu sou coordenador de uma pós-graduação em constelação familiar. Então as pessoas que procuram a pós já estão querendo serem consteladoras, né? Esse é um dos motivos. Mas também no Alquimia do Sucesso, também nos grupos de constelação, as pessoas procuram nesse momento de transição de carreira. Então, se aplica perfeitamente, tá? Aí um amigo, Josilco, colocou também, tem insegurança dessa mudança. A minha mãe, meu pai e a Amabile de Caxias estamos assistindo. Tá ali a minha mãe sempre presente nas lives. Bem-vinda sempre, mãe. E quando a gente fala em confiança, vou aproveitar que a mãe comentou aqui. Quando a gente fala em confiança, a gente aprende a confiar com a mãe. Porque com a mãe a gente, essa energia feminina, desde bebê, a gente aprende a ter confiança. Só que a coragem para mudar de cidade, para dar um passo grande, ou para mudar de emprego, você precisa do teu pai no teu coração. E talvez não seja literalmente pertinho, você pertinho deles, que você vai conseguir essa força. É a forma como você vê eles no teu coração. Porque mesmo que os teus pais não estejam mais presentes, é a forma como você vê. Se o teu pai não está mais vivo, é a forma como você vê ele no teu coração que vai te dar força. E talvez você possa até imaginar que no teu coração ele ainda está vivo. E você pode ter esse sucesso em homenagem a ele que desejava isso para ti. A Shisley até reforçou a frase: você só possui aquilo que não pode se perder em um naufrágio. Fantástico isso, né, Shisley? Deixa eu ver aqui que fizeram mais perguntas. A Valéria perguntou: essa live fica gravada? Eu vou deixar gravada, tá? Fiquem tranquilos, vocês vão poder assistir depois também. Tem muitas pessoas até que inclusive assistindo de novo, enfim, ou não podem estar aqui na hora. Próxima pergunta. Procrastinar. Começar várias coisas, cursos e não ter ânimo para concluir. Sobre procrastinação, eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta é: tem uma decisão que você deveria ter tomado na tua vida, pode ser pessoal, a princípio pode ser que não tenha nada a ver com o passo que você precisa dar, mas que você não tomou essa decisão? Toda vez que nós temos uma decisão e a gente não toma essa decisão,
e a gente quer negociar com a realidade achando que pode deixar para depois, ou achando que aquilo era opcional. Às vezes a vida, o certo, não deixa escolha. Às vezes a vida te apresenta um caminho e a gente precisa trilhar esse caminho. Então às vezes a gente não confia nisso e a gente escolhe não tomar a decisão. Depois disso é possível que a procrastinação venha a tomar conta, porque é uma forma de paralisar todo o restante para que você não tenha distrações e precise olhar para aquele ponto específico onde você não tomou a decisão ainda e então finalmente tome aquela decisão. Por isso, muitas vezes, a não decisão de algo na vida pessoal pode influenciar na vida profissional, mesmo que você ache que não tenha nada a ver. Ou, voltando correlacionando com a pergunta anterior, eu sei que tenho que mudar de cidade, mas tenho medo do financeiro. Se essa decisão não é tomada e ela está clara no coração, o que pode acontecer? Ou justamente o não tomar a decisão vai fazer com que ela bloqueie o fluxo financeiro na vida dela. Porque ela não confiou, então todo o restante para até que ela volte e dê aquele passo inevitável. E eu até diria, qual é o teu propósito por trás daquilo que você está querendo concluir? Dos cursos, né, das várias coisas que você inicia, dos vários projetos. Qual é o propósito que está lá na frente? Leva isso em consideração também. E a resiliência para terminar aquilo que começa, para não procrastinar, para ter ânimo para concluir, muitas vezes vem sim de algo pessoal da tua vida, dos teus relacionamentos, talvez com teus pais, talvez com um irmão, talvez com um irmão nascido. Vem com algo ali do teu coração que está conectado com o passado, que você precisa soltar, precisa encerrar o ciclo para conseguir seguir em frente. A história que eu estou citando aqui hoje várias vezes, se jogar em um rio de forte correnteza, se jogar na vida com confiança, eu falei no início, né? Quando você precisa sair de um lugar pequeno para ir para um lugar amplo, você precisa montar na tua bicicleta, colocar tua mochila nas costas e seguir em frente com coragem, rumo ao desconhecido. Tudo isso é de uma história de Bert Hellinger. E tem uma parte da história que diz assim: muitas vezes você busca mais um conselho na hora que é preciso coragem e busca alternativas quando o certo não deixa a escolha. Por isso fica dando voltas no mesmo lugar, frustrada consigo mesmo, pois o teu coração sabia qual era o caminho o tempo todo, mas você preferiu ouvir as dúvidas dos teus pensamentos. Forte isso, né? Muito forte. As perguntas estão conectadas. Tem mais essa aqui também que me fizeram ainda na live passada que eu não respondi. Perder o medo, então está conectado a tudo isso. Alguém falou antes nos comentários, vai com medo mesmo. Quando a gente tem um passo para dar, seja ele trocar de emprego, de cidade, de relacionamento, sei lá. Muitas vezes a gente não consegue perder o medo antes de dar o passo. Primeiro a gente dá o passo, depois o medo vai embora. Se vocês lembrarem, né? Vocês lembram, na época de Moisés, quando ele libertou os hebreus do Egito, vocês estão lembrados? Quando Moisés estava lá na frente do mar e tal, o povo estava dividido e Moisés gritou: Deus ordena ao povo que marchem. Nessa hora o mar estava normal, o povo estava com dúvidas e Moisés na frente do mar ordenou para marchar. E o povo começou a marchar. E segundo algumas versões da história,
Apenas quando a água estava batendo no pescoço das pessoas, das primeiras pessoas, é que o mar finalmente começou a se abrir. Olha que linda essa história. Inclusive eu não lembrava que era assim a história. Eu sabia que no Alcorão era assim. Depois eu fui ver na Bíblia e é assim também. Primeiro o povo marchou e depois o mar se abriu. E é isso talvez que a gente tenha que fazer em relação à vida. Primeiro a gente dá o passo e confia e tem fé. Confiança é a energia que vibra na alma do dinheiro também. Então a gente tem medo de perder dinheiro e é por causa do medo de perder dinheiro que a gente perde dinheiro. Então, lembrem dessa história também, se vocês precisarem lembrar. Primeiro a gente marcha, se movimenta. Depois o caminho se abre. Como é que tá chegando as informações aí em vocês? Aqui mais uma pergunta que tinham feito, né? Confiar na decisão tomada e seguir, tudo a ver com aquilo que a gente está falando até agora, né? Sobre confiar na decisão tomada, eu vou reforçar algo que eu já disse. Ouvir o coração. O coração sabe o caminho. Tem uma frase bíblica, como é que é? Tudo o que fizer, faça de todo o coração. Quando a gente vai fazer algo na vida para ter entusiasmo significa estar cheio de Deus, para fazer aquilo com vida, com o olho brilhando, a gente precisa fazer com o coração. Agora, para viver com o coração, a gente precisa seguir aonde o coração aponta. E talvez lá a gente vai encontrar o nosso tesouro. Mas ouve mais a tua intuição, ouve mais o teu coração e coloque mais vida em cada ação que você fizer daqui para frente. E isso com certeza será recompensado, e eu falo por experiência própria. Porque hoje mesmo a minha irmã me mandou uma lembrança do Instagram, lá do Facebook, que há 1 ano atrás a gente fazia um retiro do curso de constelação lá em Sananduva. Quando ela me mandou aquela lembrança, eu falei, o quê? Eu não acredito. 1 ano. Faz só 1 ano que a gente encerrou o curso lá em Sananduva. Porque no meu coração, e não só no coração dos meus alunos que estavam lá, a sensação é que passou uns 2, 3 anos. A Natália colocou, essas informações são ouro. A Natália estava lá também nesse dia, 1 ano atrás. Foi o primeiro curso que ela fez comigo. No meu coração passou muito tempo, mas passou apenas 1 ano no tempo cronológico. E aí a reflexão que eu faço para vocês é, talvez nesse momento eu possa perceber então que Deus me deu mais anos de vida. Ou mais vida nos meus anos. O tempo foi generoso comigo. A Natália e o Edgar comentaram justamente sobre isso hoje. Porque quando a gente está presente no aqui e agora, quando a gente está em movimento, a gente está sempre se relacionando com novas referências da realidade. A gente sai daquilo que é seguro, daquilo que é igual, daquilo que é cotidiano, e a gente se lança rumo ao desconhecido. É preciso coragem, é preciso agir com o coração, é preciso fé para ir para o desconhecido? É. E qual é a recompensa? A nossa mente vai estar sempre se conectando com o novo, e isso vai fazer com que você se conecte com a vida cada vez mais. E a tua sensação interna é que você vai memorizar mais tudo. Então a sensação é que o tempo esticou. O que a gente pode desejar além disso? Vamos ver o que mais tem de perguntas. Cadê? Aqui. Próxima pergunta também é de uma aluna.
Não consigo sair do raso, que é a raiva, e ir para o profundo, que é o amor. Deixa eu contextualizar. Quando a gente sente raiva e não é um sentimento primário, ou seja, ninguém me fez nada, mas eu estou sentindo raiva, então ela não é um sentimento primário. Talvez ela seja raiva de alguma coisa do passado ou sentimento adotado, enfim. Se eu não consigo sair dessa raiva para ir para o profundo, essa pessoa já sabe que na nossa essência tem amor. Se a gente tirar tudo que é distração, a gente vai chegar na nossa essência e a gente vai descobrir que tem um amor lá, que é aquele fragmento da alma divina que habita em cada um de nós. E é pacífico, é pleno, é inclusivo, a gente olha com amor para tudo quando a gente está nesse lugar. Essa pessoa sabe que tem esse lugar, mas a raiva talvez seja uma camada que está impedindo ela de chegar lá. E essa raiva, a pergunta é: que história que ela está contando que você ainda não ouviu? E esses dias eu vi uma metáfora da Lúcia Helena que eu adorei. Ela disse: pela obra conhecemos o Criador. Quando a gente vê o oceano e a gente pega um pouquinho desse oceano, talvez a gente separe uma gota do oceano, essa gota ainda é o oceano? Se essa gota, e dentro das informações que tem naquela gota, a gente consegue descobrir o que é o oceano, talvez pela alma humana a gente consiga descobrir, ou chegar perto, pelo menos, daquilo que é o Criador. E então essa filósofa faz essa reflexão. Uma gota contém o oceano. No entanto, quando você olha para o chão e vê uma gota com barro, com sujeira, com lama, você olha para aquilo e você diz: isso não pode ser o oceano. O oceano é maravilhoso, é gigante, é lindo, abriga a vida. Isso aqui não abriga a vida. Talvez a gente seja convidado, então, dentro dessa metáfora, a retirar tudo aquilo que é distração. Então, no profundo, a gente vai descobrir algo que se assemelha ao oceano. O simples fato de saber disso já é um passo rumo à solução. Talvez o restante da resposta venha. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Complexo de inferioridade, sentimento de rejeição. Quando a gente tem complexo de inferioridade, bom, tu tem um grau de consciência maior, uma vez que você já percebeu, né, que você está no complexo de inferioridade, que é um complexo. O que eu diria para ti é: primeiro você encontra a tua força, primeiro você encontra a tua essência e se conecta com o teu poder pessoal. Só depois disso você encontra alguém. Quando a gente ainda não encontrou o nosso próprio valor, ainda não está na hora de a gente encontrar alguém para seguir o caminho conosco. Tá fazendo sentido? E a pergunta não é sobre relacionamento, mas eu tô fazendo uma correlação porque talvez ajude outras pessoas que estão na live. Muitas vezes as pessoas estão com esse sentimento de rejeição, com esse complexo de inferioridade e vão em busca de alguém que vá suprir essa falta. Isso não vai acontecer. Nós precisamos nos sentir completos e bem conosco mesmos. A gente precisa saber que a gente dá conta bem sozinhos. Então nessa hora é a hora que alguém que também está feliz e também está contente consigo mesmo se encontra contigo, então o relacionamento sucede de modo saudável. Então que bom que você está olhando para isso primeiro. E o sentimento de rejeição,
talvez venha lá da infância, mas não quer dizer literalmente que alguém tenha rejeitado você. Às vezes você sentiu como rejeição. Por exemplo, quem tem a perda de um irmão gêmeo, às vezes carrega uma marca assim também. Às vezes é um movimento interrompido, um movimento de amor interrompido em relação à mãe. A pessoa se sentiu rejeitada pela mãe. E às vezes a mãe não rejeitou, é só um sentimento que a criança sentiu. Como assim que a criança pode ter se sentido rejeitada se a mãe não rejeitou? Às vezes a criança teve que ser internada no hospital e passou um dia inteiro lá em observação e a mãe não podia entrar. Só que aquele um dia para a criança foi uma eternidade. Ou às vezes o pai, quando você esperava um elogio dele, fez alguma coisa assim para agradar ele e de repente ele te criticou, você se sentiu rejeitada, mas o que tinha por trás daquela cobrança ou daquele não elogio? Não era rejeição. A gente olha para aquilo de novo e a gente encontra amor aonde na primeira vez a gente não foi capaz. Era uma forma de educar que ele próprio trazia com amor pela forma como ele foi educado também pelo pai dele ou pela mãe dele. Então a gente precisa olhar talvez para aquilo e ressignificar, trazer um novo significado e lembrar que a gente nunca esteve sozinho. Lembrar que tem muitas pessoas que nos admiram em segredo. E eu tô falando isso talvez exatamente para a pessoa que fez a pergunta. Sempre tem alguém que te admira em segredo. E então você traz esse novo significado e encontra o teu poder. E quando você estiver convicta disso, você dá um passo em direção ao teu futuro. Porque esse sentimento de rejeição também pode se transformar em um medo em relação a se mudar de cidade. Vou correlacionar todas as perguntas que vocês estão fazendo hoje. Porque você tá com... Talvez você sinta medo também de ser rejeitada pela cidade nova, pelas pessoas nessa cidade nova, nesse desafio novo. E você só vai descobrir que não se você ir. Talvez algumas pessoas paralisem sabendo que teriam sucesso se tivessem ido. Talvez por isso muitos fiquem frustrados. Que bom que a gente tem tempo e consciência o suficiente para poder decidir seguir o movimento de vida. Tânia colocou: preciso curar as questões das 2 últimas perguntas. Recebi a resposta sua. Muito bem. Agora vamos trocar de assunto. Tive um relacionamento passado conturbado e voltou a ser presente. Isso seria bom? Mais ou menos. Como é que eu posso te responder? O relacionamento passado acabou. Se você voltou a se relacionar com a mesma pessoa, você não pode considerar que voltou. Você precisa considerar que isso é um novo relacionamento. Uma vez Bert Hellinger disse: para uma vida a dois ter sucesso, ambos precisam ter a disposição de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Você mudou, você não é a mesma pessoa. Você não é tão carente quanto você era antes, no relacionamento conturbado. Você talvez não seja mais tão insegura. Tu não é a mesma pessoa e ele também não. Não vai para esse relacionamento que é novo. Não vai para esse relacionamento novo, embora seja com a mesma pessoa, com lembranças, com pensamentos de como era. Senão você vai invocar o passado no teu presente. O que acabou, acabou. Você deixa aí. Você começa algo novo. Você
começa algo novo com uma pessoa nova que você já teve uma história no passado. Pode dar certo? Claro que pode, mas vai depender da postura que vocês dois tiverem no coração. Fez sentido? Nádia fez uma pergunta aqui, ó. O complexo de inferioridade tem relação com carência emocional? Tem relação, sim. Tem relação, sim. É igual ao síndrome do impostor, né? No pensamento a pessoa sabe que é capaz, sabe do potencial, sabe das qualidades, mas tem uma outra parte que briga dentro do pensamento dela que puxa para trás. Normalmente, quando a gente sente essa divisão dentro de nós, a origem disso é um trauma que a gente divide como se fosse a nossa psique. E aí a gente precisa reconectar novamente e ir em frente. Tem a ver com carência emocional, sim. A vida tem muitos paradoxos, né? Eu adoro paradoxos, eu adoro filosofar. Um deles é: você só está pronta para ter um relacionamento saudável quando você disser para você mesma: eu não preciso, eu sou feliz assim. Nesse momento tu está pronta para ter um relacionamento saudável. Aí você não vai buscar ninguém para suprir o que te falta. Você já é feliz. E talvez alguém que já seja feliz se aproxime e vocês decidam somar uma felicidade à outra. Tá fazendo sentido? Deixa eu ver. Não sei se entendi a pergunta. Atrasos em responder nas redes. O que está por trás inconscientemente? Teria que ver se tem algo atrás inconscientemente. Não sei se tem algo por trás, tá? Mas agora, se a pessoa também tem esse padrão em outras áreas, se é um padrão da pessoa em todas as áreas, aí sim tem algo por trás inconscientemente. Mas por esse elemento separado eu não posso afirmar, tá? Agora, o atraso como um todo também pode significar várias coisas. Uma delas é lealdade a alguém que se atrasou e esse atraso custou muito caro. Também pode ser isso. Mas talvez a minha resposta para ti hoje, com as informações que eu tenho ali nessa pergunta, seja somente isso. Tá bom? Fábio colocou: entrei na hora de ouvir a mensagem, nada é por acaso. Nada é por acaso, Fábio. Que bom que você entrou a tempo de ouvir isso. O que está por trás da compulsão alimentar? Essa pergunta foi uma pergunta que fizeram na live passada. Uma pergunta que eu recebo com uma determinada frequência. O ano que vem eu pretendo fazer um ou outro curso online sobre alguns temas específicos e aprofundar nesses temas. Tem bastante gente que me segue de longe e esses cursos online rápidos vão ser bem úteis. Um deles é sobre compulsões e também toda a visão, sistema psicológico e tal sobre emagrecimento. Inclusive eu tenho vários cases, várias pessoas, né, que constelaram e tal sobre a questão de emagrecimento, compulsões por compras, alimentar e tudo mais, e conseguiram girar uma chave importante, conseguiram mudar os hábitos e tudo mais. Compulsão alimentar pode ter algumas coisas por trás, tá?
Uma delas é trauma, muito provavelmente é trauma e algo mais. Então, um trauma faz a gente desconectar com o nosso senso de saciedade. Então, a gente vai buscar ainda mais de forma compulsiva. Na nossa cabeça a gente está buscando prazer, mas na verdade é uma busca por apenas regular o sistema dopaminérgico, porque ele desceu abaixo dos níveis normais. Então você está compulsivamente se alimentando para se sentir normal, para se sentir na homeostase no que diz respeito à dopamina. Mas por trás disso também pode ter traumas em relação à mãe, de movimento de amor interrompido, porque no nosso inconsciente a alimentação, né, tem a ver com a mãe. Pode ser questões mais profundas de emaranhados, pode também. Aí teria que ver no caso a caso, não poderia te dizer assim. Até alguém complementou e compulsão por doces, se aplica a mesma coisa, tá? Então, o que eu diria? Trauma. Quanto mais conectado com você mesmo, mais você vai sentir o teu corpo, estar no aqui e agora, e tu vai religando a parte do teu cérebro responsável pela saciedade. Então você vai aumentar o teu freio inibitório, digamos assim, e vai saber a hora de parar. Pode ser emaranhado? Pode. Mesmo que seja emaranhado, ainda assim eu diria que há trauma. Tá? E uma coisa mais profunda que poderia ser, por exemplo, alguém passou fome na família e você pode estar compensando. Então, por exemplo, a tua avó passou fome, enfim. Hoje a gente tem uma abundância e a gente então está como se fosse comendo por dois ou por essas pessoas também que passaram dificuldades. Isso é muito comum, tá, de acontecer. Eu sou descendente de italiano, talvez boa parte aqui dos seguidores também sejam. O que acontece num domingo de meio-dia, num almoço dos descendentes de italiano? 14 pessoas vão se reunir e tem comida para 26. Essa abundância toda, que muitas vezes se torna desperdício, talvez seja uma forma inconsciente de incluir ancestrais que passaram por profundas dificuldades também em relação à fome. Então pode ter tudo isso por trás, como pode ter ainda outras coisas, tá? A Shisley até colocou, eu lembrei da constelação da Shisley quando eu falei que tive vários casos, você foi uma delas, Shisley. Ela até comentou aqui, eu constelei com você em julho de 2022, a compulsão alimentar e virou uma chave. Tinha muito medo de voltar a engordar novamente, gratidão. E eu tô acompanhando você nas redes sociais, Shisley, e eu vejo que você tá muito focada, tá magra, né? E tem um estilo de vida muito saudável. Isso é fantástico. E realmente foi em julho de 2022 e realmente, né, foi uma chave que foi girada. Que legal, obrigado por compartilhar também aqui o teu depoimento. E foi uma constelação online, né, à distância, que funciona também. Shisley é lá de Goiânia, né? E tem mais uma pergunta aqui nos comentários. Pessoa que é muito ansiosa com tudo e depois sente muita dor de cabeça. O que fazer para curar isso? Quanto mais a gente briga com a nossa ansiedade, pior ela fica. A ansiedade, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos, é o teu sistema nervoso entrando em estado de luta e fuga, sendo que não há nenhum perigo real. E então você inconscientemente busca se alimentar, porque os nossos ancestrais de 300 mil anos para cá em diante só se alimentavam quando estava seguro. Então a gente ancorou
Então vamos supor que 300 mil anos foi que a gente começou a tem dados que a gente se reunia em sociedade. Isso é muito tempo, tá? A escrita foi inventada de 5 a 7 mil anos atrás apenas. E diante de um mundo tão perigoso daquela época, as pessoas se alimentavam apenas quando haviam guardas, né? Pessoas cuidando para que não houvesse perigo. Então a gente não se alimentava enquanto houvesse perigo. E hoje, né, a gente ainda busca essa sensação de segurança na comida. Isso é uma memória que ficou, né, no nosso inconsciente. Uma memória do campo, talvez. Então a busca na comida para se sentir mais seguro, ou seja, diminuir a ansiedade, traços dessas memórias. Mas não funciona. A gente precisaria se sentir seguro para depois se alimentar. E o celular está prejudicando um pouquinho mais também essa questão. Mas, e dor de cabeça pode ser a ansiedade misturada com um pouco de raiva. Tá? Então, o que fazer para curar isso? Teria que olhar de novo para os traumas. Mas a ansiedade não se resume a isso. Muitas vezes a ansiedade em relação ao futuro, o medo em relação ao futuro, é porque no teu passado algo deu errado e o teu inconsciente, por ter esse ciclo em aberto no teu coração, você acha que vai repeti-lo no futuro e então a tua ansiedade, teu sistema nervoso já entra em estado de alerta de antemão. A gente chama isso de ansiedade muitas vezes. Pode ser isso? Pode, muito provavelmente é. Pode ser algo mais? Também pode. Aí eu só saberia dizer para ti, né, dentro de uma constelação, mas a própria ansiedade pode ser também um sintoma guardião. O que é um sintoma guardião? Você precisava mudar de cidade e ficou com medo e não se mudou. Deu ansiedade. O que a ansiedade está querendo te ensinar? Que você precisa sair do lugar onde você está, tornando esse lugar desconfortável. O que mais que a ansiedade como sintoma guardião quer dizer? Tu tá colocando a sua vida em perigo. Às vezes a ansiedade vem para te parar mesmo. Sintoma guardião. Ou você precisa trocar de emprego e não trocou. Não seguiu o teu coração. Mas o teu desejo é fazer esse passo. A ansiedade vai vir como uma amiga. Tornar a tua vida insuportável para que você finalmente saia do lugar que você não quer estar. E vá para onde está o teu coração. Pode ser também um pouquinho de tudo, entre outros. Eu acho que essas respostas não são exatamente para quem fez a pergunta. Acho que quem faz a pergunta é tomado a serviço. E tem muita gente bem quietinha aqui na live que está aproveitando essas respostas, trazendo para o coração e vai ajudar de alguma forma. Mais uma pergunta aqui. Problemas no casamento, sem saber o que fazer. Eu diria que você precisa ver a questão do equilíbrio, tá? Então, muitas vezes, se você se colocou como mãe do teu marido, por exemplo, quem está abaixo no equilíbrio, né? Quem se colocou como filho dentro dessa relação vai entrar em um processo de autossabotagem para a proteção da própria dignidade, cometendo atos que vão sabotar para acabar a relação. Por isso a gente não pode se colocar como pai ou mãe da outra pessoa para não ferir a dignidade do outro. Se aconteceu isso contigo, isso é muito comum de acontecer quando a mulher é muito forte. Você precisa então dar um passinho para trás, fazer menos e tomar mais aquilo que o outro está disposto a te oferecer. Se for o movimento oposto, se você está diminuído, você precisa, diminuída no caso, né? Você precisa dar um passo à frente e fazer mais. Tu precisa se sentir digna de tudo aquilo que você está recebendo dele e aquilo que você faz, você precisa dar mais valor. Uma vez eu atendi uma mulher que o cara ganhava muito dinheiro, fazia muito dinheiro na empresa dele
E ela estava extremamente culpada porque ela era dona de casa e ela considerava que era muito pouco diante de tudo que ele fazia. Esse era um pensamento dela, não dele. Eu falei para ela perguntar para ele. E quando ela perguntou, ele disse para ela: eu só consigo fazer o dinheiro que eu faço porque tem uma mulher me esperando com um sorriso quando eu volto para casa. E então ali ela começou a ver o valor naquilo que ela fazia. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes, mas o valor é relativo. A gente precisa equilibrar a relação de casal para ter sucesso. Não basta só amor, é preciso também equilíbrio. Que lindo, Marloiva colocou verdade. Fábio colocou Jesus. Em relação à resposta anterior, foi esse Jesus, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui. Estamos encerrando a nossa live. Hoje a gente falou muitas frases e eu vou repetir algumas que marcaram na noite de hoje. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração. Quando você tem uma decisão para tomar na tua vida e você está na dúvida, siga o teu coração. Você também precisa lembrar que o pior naufrágio é não partir. O pior naufrágio é não partir. Então, quando a vida te convida a dar um passo em direção ao desconhecido, tenha coragem, tenha fé o suficiente para dar esse passo e vai. Vai navegar em águas mais profundas. Se você foi tomado a serviço para ir para uma outra cidade, é porque tem alguém lá que precisa de você. Não enterre esse teu talento. Brilhe. Não tenha medo do sucesso, porque às vezes o medo que faz você paralisar é o medo porque você sabe que vai dar certo. E seria muito frustrante a gente perceber que teria uma vida extraordinária lá e a gente não teve coragem de dar esse passo. E precisou voltar atrás. A vida substitui os maus pelos bons jogadores. Quando a vida te toma a serviço é porque ela precisa que a tarefa seja cumprida. Sabe por que tem tanta gente menos competente que você tendo mais sucesso? Porque você está com medo de ir para o mundo, de dar um passo, está faltando coragem. Pessoal, convido vocês agora a tirar um print da live, tá? Tira um print e vocês vão postar no story com a frase que mais marcou vocês. Hoje foi falado muita coisa, foi falado muita frase. Então vocês vão postar a frase que mais marcou. Porque essas frases têm um poder também de solução para quem vai ouvir. Então tirem um print e postem lá na live a frase que mais marcou. Lembrem também que quarta-feira às 8 da noite sempre temos a nossa live. Então quarta que vem eu espero todos vocês de novo. E também tem mais um convite para fazer para vocês. Terça-feira, dia 29, tem grupo de constelação. Então, se você quiser participar, me chama no privado depois. Enfim, manda uma mensagem, manda o sinal de fumaça para que eu possa reservar a tua vaga, tá? Nos últimos grupos a gente preencheu todas as vagas disponíveis. Para o grupo do dia 29 a gente ainda tem vagas, então quanto antes você se inscrever melhor, tá? Também fiquem acompanhando aqui no Instagram, porque em breve vamos ter bastante coisa boa. A gente está preparando algo muito legal para a cidade de Passo Fundo. Mais de uma coisa, né? Mas muitos de vocês já sabem, né? A gente está em reforma, está em construção de um espaço muito lindo para receber vocês, para os grupos, para os cursos. A gente também está com um aplicativo em desenvolvimento para poderem assistir às aulas, para poderem navegar, enfim. E algumas coisas a mais que estão para acontecer, que por enquanto eu ainda não vou divulgar. Então fiquem acompanhando aí. E a gente se vê então no curso avançado profissionalizante sábado e domingo.
que é o curso da pós-graduação, mas algumas pessoas de fora da pós vão fazer esse curso avulso, né, um módulo avulso. Terça tem grupo de constelação e quarta que vem tem live novamente. Valeu, pessoal. Lembrem sempre, né? Coragem, siga o coração de vocês. Talvez a vida confie em você para que você faça isso. E você precisa apenas confiar de volta o suficiente para dar o passo sabendo que, depois disso, o caminho vai se abrir. Até mais, pessoal.